Aleluia! Que Deus te abençoe. Vamos aqui no texto, o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 10, que diz assim, a parte A: então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Tema: o tempo que passa não volta mais. Nós temos que aproveitar o tempo. O tempo é o fator fundamental para a nossa vitória. Amém? O tempo é a sucessão de anos, meses, dias, horas, minuto, segundo. O tempo que dá ao homem a noção de passado, presente, futuro. Deus é o Deus do tempo. O profeta Daniel, quando estava na Babilônia, ele, no capítulo 12, versículo 21, o profeta Daniel, ele disse assim: ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis, se estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios, ciência ao entendido. Até o sábio Salomão, em Eclesiastes, capítulo 3, falou sobre o tempo também. Profeta Salomão, sábio Salomão, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar, há tempo de matar, há tempo também de curar, há tempo de derribar templo e edificar, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Deus faz tudo no tempo. Tudo que Deus faz há um propósito. Deus faz tudo com um propósito. Quando falo do tempo de plantar, há o tempo também da colheita. E para colher tem que plantar. Não tem como, irmão, eu colher, ou seja, eu plantar. Se eu não plantar, não tenho como eu colher. Entendeu? A Bíblia diz em Salmo 90, versículo 2: antes que os montes nascessem, o que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade, tu é Deus. É Deus que faz. A Bíblia, ela fala de homens que no tempo de Deus foram exaltados, homens que sofreram retaliações, mas homens que acreditou que Deus podia mudar a situação. Você está entendendo? Às vezes, as marcas são de boas recordações, outras vezes são de más recordações. Existem pessoas vivendo no presente, influenciadas pelos traumas do passado. Elas não conseguem distinguir a libertação, ou seja, se libertar de todos os acontecimentos da infância, não conseguem projetar-se no tempo, porque estão marcadas pela história da sua vida passada. Existe também aquelas lembranças do passado que proporcionar o momento de feliz e deve ocupar lugar no seu pensamento, pensamentos das pessoas. Tem pessoas que não conseguem se libertar de traumas, de derrotas. Essas pessoas sempre pegam o seu passado e colocam no seu presente. Tem pessoas que não conseguem esquecer de traições, não consegue liberar o perdão, e isso causa o que, irmãos? Problemas no seu presente, problemas terríveis, difíceis. Tem pessoas que vivem de passado. Você lembra em 1995? Naquele ano foi uma benção. Você lembra em 1996? Foi uma benção. Tem pessoas que não conseguem se libertar do passado. Irmãos, falando em trauma, falando em passado, a Bíblia relata a vida de um jovem que poderia se tornasse tomando uma pessoa mal atormentada, traumatizada, mas uma pessoa que não poderia passar para os seus filhos ou para as pessoas da situação que ela passou. Tem pessoas, irmãos, devido ao trauma, devido aos problemas. Tem jovem que passou por trauma, que poderia ter um futuro, irmãos, desgastante. Um futuro ou seja, um futuro promissor devido aos traumas que ela passou. A Bíblia fala de um jovem chamado José, que teve traumas. José era para ser um jovem revoltado. José é para ser um jovem, irmãos, sem esperança. Podia ser um jovem traumatizado, como muitos que acontece. Por quê? Pelo conflito dos seus irmãos e conflito também de Jacó com seus irmãos. Se você ler a história, você vai ver que o irmão de José, Rubens, Judá, um dos mais velhos, dava mau testemunho, não andavam conforme a palavra. Mas José era um jovem obediente, era um jovem que obedecia o seu pai. O seu pai dizia assim: José vai, ele ia. José
vem, ele vinha. Foi um jovem, irmãos, que foi vendido. Um jovem que fizeram ameaça de morte. Os seus irmãos maquinaram para tirar a vida de José, para acabar com o ministério de José, para destruir com a vida de José, por inveja. Porque se você ler lá em Gênesis, capítulo 37, você vai ver o que esse jovem passou. E tem pessoas assim, pessoas, irmãos, devido ao seu passado, até mesmo o teu presente, tá passando uma luta muito grande. Mas o segredo, meu irmão, o segredo não é parar. O segredo não é mudar de cidade, porque o problema não está na cidade. O seu problema não está no teu trabalho ou na tua casa. O teu problema não é porque você está desempregado. Não é porque você está endividado, não. Nós temos que fazer uma coisa que é óbvia, que é buscar um Criador. Porque se você ler a palavra, irmãos, você vai ver que Jesus nunca abandonou o teu povo. Até mesmo a nação, quando estava errada, Deus julgava, mas Deus também era misericordioso para estender as suas mãos e resgatar a nação. Ora, a Bíblia diz sobre Acabe, se você ler sobre esse rei insano, esse rei que não guardava os mandamentos, fazia tudo ao contrário, irmão. Quando ele desejou a vinha de Nabote, Nabote não quis negociar a vinha, ele mandou matar, tomou a terra daquele homem. Quantas vezes Deus, irmãos, usou profeta para que aquele homem se arrependesse, mas não quis. Porque o segredo do tempo, aleluia, o segredo do tempo é você aproveitar o máximo, e não ficar olhando os lados. Tem muito crente que perde o tempo. Como perde, pastor? Perde o tempo murmurando, perde o tempo questionando a Deus. Eu já falei, Deus não se questiona, Deus se obedece. Tem pessoas assim, ai, Deus, nem o culpado não é Deus, é você que é o culpado. Olhe, você não busca, você não vai para a igreja, não vai. Ah, eu não tenho força, mas tem força para abrir a boca, para murmurar, para xingar Deus, colocar a desculpa, falar que é o fulano, o beltano, mas você não tem o caráter de assumir o teu erro. Fala assim, eu sou o culpado, sou eu o problema, sou eu que não busco. Eu só quero que as pessoas estendam a mão para mim, mas eu não procuro o melhor para mim, o melhor para minha família. José, ele aproveitava o tempo dele. Venderam José por 20 moedas de prata, jogaram na cisterna, mas José ficou firme com Deus. Se você ler a história, você não vai ver José murmurando, você não vai ver José xingando a Deus. Não, tem pessoas, irmão, que querem mudar de cidade. Já falei, não adianta você mudar de cidade, não adianta você mudar de bairro. O problema não é a cidade, não é o bairro. O problema não é a sua rua, é você. Enquanto você não aprender a obedecer, enquanto você não aprender que existe um Deus que controla tudo, que faz tudo, é Deus que controla. Deus é o Deus do tempo. É Ele que coloca rei, é Ele que tira rei, é Ele que coloca presidente, é Ele que tira presidente, é Ele que comanda. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, em Salmo 90, antes que os montes nascessem, o que tu fizeste a terra e o mundo. Sim, tu és Deus, entendeu? Deus é Deus. Deus não é só Deus quando Deus está abençoando a minha vida. Deus não é só Deus quando Deus tem suprido a minha necessidade. Deus não é só Deus quando Deus me arruma um trabalho, ou quando Deus tem abençoado a minha vida grandemente. Não, Deus é Deus no feijão, no arroz, sem feijão, desempregado Ele é Deus, trabalhando Ele é Deus. Ele é Deus. Quando José chegou na casa de Potifar com trauma, a Bíblia não diz, mas eu creio, quando ele colocava um travesseiro na sua cabeça, ele lembrava dos seus gritos e Judá, Rubens, socorro, por que vocês estão fazendo isso comigo? E eles batiam na boca, sonhador, e batia na cara de José, e ele gritava, dá socorro, rasgaram a veste de José, cuspiram, pisaram no pescoço dele e falaram assim, vai sonhador, tu não tá sonhando não? Cadê o teu Deus e o teu sonho? Venderam, a agonia foi muito grande, e quando ele chegou lá, todo rebentado, rasgado, com o olho roxo, e Deus era com José. Aonde aquele moço colocava as tuas mãos? Irmãos, ele tinha motivo de desviar, ele tinha motivo de não orar mais, de não buscar. Olha o que ele passou. E a Bíblia diz que Deus era com José. A Bíblia diz que Deus era com ele. Eu não sei o que você está passando. Eu sei de uma coisa. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. O tempo que passa não volta mais. Aproveita o
não te abandonou quando você acha. Não, Deus está pertinho de você. Se não fosse Deus, você não estaria entre nós. José aproveitava o tempo. Deus mudou a situação. Satanás fez de tudo para acabar com a vida desse jovem. Satanás arrumou um laço para José, usando a mulher de Potifar. Em consequência disso, José foi para a prisão. Sabe por que José foi para a prisão? Porque a mulher de Potifar, sabe o que ela falou? Se você lá em Gênesis 39, versículo 6, a Bíblia diz, irmão, que a mulher de Potifar falou assim: olha, vem cá, você é muito lindo. Olha, eu nunca vi um jovem bonito aqui no Egito igual você. Seguinte, eu dou roupa para você, eu dou calçado. Tá aqui em Gênesis 39. Ó, eu dou tudo para você. Tem mais. Se você deitar comigo, eu vou dar tudo pra você. Eu dou roupa, perfume. Você está vendo aqui, eu sou rica. O meu marido viajou. Se você deitar comigo, eu vou libertar você. Você vai ficar livre aqui comigo. Amém? O meu marido viaja mesmo. Aí você tem um caso comigo aqui. Sabe o que José respondeu? Olha, deixou tudo que tinha na mão de José. De maneira que nada sabia do que estava com ele. E não sei de pão que comia. José era um homem bonito, formoso, de aparência e da vista. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deitasse comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há nessa casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tens. Ninguém há maior do que eu nesta casa, senão a ti, porquanto tu és mulheres. Como faria eu desse tamanho mal? Pecaria eu contra Deus? Ei, pecaria eu contra Deus? Hoje não. Hoje se vende Deus assim. Troca Deus pelo motel, troca Deus pela mentira, troca Deus por Deus mamão, Deus do dinheiro. Entendeu? Só lembra de Deus das campanhas mentirosas, promessas mentirosas. Entendeu? Ei, José falou não pra ela. E ela levantou uma calúnia contra José. Quando Potifar voltou de viagem, sabe o que ela disse? Olha, o teu escravo, eu estava aqui, eu tenho testemunha. Ele me assediou, ele me chamou por estar com ele. Ele tentou me estrupar. José foi parar na cadeia, irmãos. Foi para a prisão, mas não negou a Deus. Não negou a Deus. Aleluia. Passado 2 anos na cadeia, a Bíblia diz que Deus lembrou de José. Ei, tempo. José ficou 13 anos na prova. Não estou entendendo, pastor. 13 anos. 13 anos. Dos 17 aos 30. Ei, com 30 anos. José é o segundo homem do Egito. José era poderoso naquela terra. Deus tirou José da cadeia e levou para o trono. Não está entendendo, pastor? Eu estou falando de tempo. Tempo, fator fundamental. O tempo que passa e não volta. Aproveita o tempo buscando, evangelizando, pregando a palavra. Não perca o seu tempo na casa dos outros, com fofoca, falando mal do teu pastor, falando mal da obra. Não perca o seu tempo com a vizinha, batendo papo. Vai orar, vai buscar Deus, e Deus vai mudar a tua vida. Vai, pastor, vai, porque é o Deus do tempo. É Ele que manda. Provérbios 16, versículo 1. O homem faz plano, mas a última palavra de Deus, chegou o tempo de José. Deus colocou José como cabeça. E eu quero falar para você que está me ouvindo. Eu não sei a tua situação, o que você está passando. Você é financeiro, você está endividado, problema com o filho. Não sei. Eu sei de uma coisa, que Deus do tempo, aleluia, Ele estabeleceu o tempo da tua vitória. Então não desista, persista, e Deus vai dar a vitória para você. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, eu quero orar, que estão me ouvindo agora. Pai, Tu és o Deus do tempo. É o Deus que abre porta onde não tem. É um Deus que tem nos abençoado, nos guardado. Visita a Santa Casa. Liberta os teus filhos. Liberta as tuas filhas, Pai. Porque a Tua palavra diz que nada acontece se não for permissão de Ti. Em nome do Senhor Jesus.